Boa noite, doutor. Muito Boa prazer. noite. O senhor levantou uma questão que aqui em São Paulo, pelo menos, eu tenho notado muito isso. Eu utilizo muito as jurisprudências do Rio Grande do Sul. Eu sou uma admiradora do seu estado. Obrigado. E a gente tem buscado demais as soluções, elas têm vindo mais de lá do que geralmente daqui. Agora, devido a essas questões que o senhor levantou, realmente nós temos notado uma discrepância muito grande na atuação dos juízes de lá para os de São Paulo. Né? Então, eu tenho tido um pouco de dificuldade. A questão que o colega perguntou agora ao doutor, eu tive um problema aqui em São Paulo com relação a uma juíza, que eu tinha em mãos até o pendrive da cliente. E ela exigiu, além dos e-mails impressos, ela solicitou no momento. E, por sorte, eu tinha. Né? E eu não sabia ao certo se era válida a exigência. Mas, como eu tinha em mãos, eu juntei. Né? E eu acredito que no Rio Grande do Sul não aconteceria isso. Né? Era uma comarca pequena, não era capital. Não era capital. Não era capital. Ela solicitou. Mas seria válido também, como o colega levantou, a questão do IP, da falsidade, né, do Gmail e aquela questão toda dos Nikes, como o doutor mesmo mencionou, se fosse o caso de uma coisa muito grave, seria a nomeação de um perito? Já tive casos também. Aconteceu? Sim, de diligência através de perito, para constatar se confere a veracidade daquela mensagem, vem evidentemente daquele computador, daquele notebook, mais até notebook, a gente fala computador, mas praticamente geralmente vem já ocorreu um processo inclusive que eu atuei de peritos, ou melhor dizendo, desculpe, de um computador, daquela peça do notebook vir aos autos para um exame de perícia no próprio fórum ali, da vista ao perito, né, especialista, examinar para constatar se realmente ocorreu, dali partiram aquelas mensagens, já ocorreu. Então, o que eu posso lhe dizer? Tem coisas, não tem um código, tem um artigo aí da prova, toda a prova é lista, né, até, mas é um assunto novo. As questões são novas. Depende o juiz tem que ter o bom senso de avaliar até que ponto tem segurança naquela prova ou não. Não existe um ditame legal. Você viu ali até aquele julgamento do STJ desconsiderou ali a fita magnética, embora o conteúdo, né? Sim. Eu discordo bastante, mas enfim, há como se averiguar se aqueles e-mails, se aquelas provas virtuais são verídicas ou não. Claro que é como. Eu acho que é essa, colega, mais ou menos pano de fundo dessa pergunta. Como é que se faz isso? Através de uma perícia na pseudo-note, o computador que emitiu aquela mensagem eletrônica, ou enfim. Há como se fazer isso. Depende agora da boa vontade do juiz em coletar a prova e mandar periciar. Assim como seria em outras coisas também, né? A gente vê aí, tem inspeção judicial prevista para o juiz nunca sai do fórum para ir lá ver, né? No local, às vezes, como poderia examinar situações de menores, enfim. Mas há como coletar essa prova, identificar o IP e a procedência dessas mensagens. Certo. Obrigada, doutor. Boa noite. Doutor, boa noite. Boa noite. Qual o seu nome, desculpe? Luiz Paulo. Da colega aí não... Débora, obrigado. Doutor, em relação à perícia, no caso de uma pessoa, um cônjuge, por exemplo, que tenha e-mail e um computador com senha, que alguma pessoa de má fé envie esses e-mails de um computador com senha de e-mail, e se identifique como terceira pessoa. Como age a perícia nesse caso? Ou fica já comprovada essa prova, fica como verídica? Esse é um caso até razoavelmente comum, entre aspas, né? A pessoa vai lá, utiliza, isso até na infidelidade virtual, porque muitas vezes o cônjuge, aquele que é traído, eu tive um caso que a mulher traída, ela na ausência do marido, ela mandava outras mensagens se fazendo passar, justamente criando uma situação aí, né? Então, quem que garante que eu estou aqui agora é a Patrícia que está digitando? Ninguém pode, né? Você não tem como saber disso. Quem digita, eu posso saber que foi emitido desse computador o X mensagem. Agora, quem digitou aquilo... Nesse caso, vai mais da interpretação
do magistrado. Vai entrar totalmente numa sensibilidade ali, porque não tem como saber se fui eu, foi você, foi a Patrícia que digitou essa mensagem. Eu tenho que saber como saiu daqui. Agora, quem digitou, Mas, aí... geralmente, por ter senha, num caso que tenha, essa senha já fica... Aí a gente vai aí por algumas eliminações, né, de senha, aí é o caso concreto, né? Tem a linguagem, às vezes se percebe, como adulterar um documento, né? A gente, eu colocou minha assinatura, mas não era eu, porque, olha só, eu não uso esse tipo de palavra, embora queira me imitar, mas eu não assino assim, né? Como adulterar uma assinatura, né? Não é bem exatamente o que eu escrevo. Mas na subjetividade, o direito é muito dinâmico, né? Não existe, olha, é assim, vamos pegar... Não, o direito é dinâmico, ele vai investigar, vai coletar, vai instruir o processo e imagina-se que vai apurar quem é o escritor dessa mensagem, enfim. Ok, obrigado. Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui da doutora Ana Paula Ternes. A questão da culpa na separação não sendo mais questionada, como se mensuraria alimentos, pensão e até mesmo a questão moral na educação dos filhos? Sim. Doutora Ana Paula, aqui de São Paulo, acho, né? É na internet. Não, veja bem, o fato de não ter apurado a culpa, eu me separei, não se apurou a culpa e agora por isso eu não vou pagar alimentos? Ou mesmo a pensão, uma coisa não tem nada a ver com outra, os alimentos são devidos independente de ter culpa na separação ou não. É aquele binômio, né? Da necessidade e da possibilidade. O fato da culpa ou não, né? Eu também se sou culpado, por isso eu vou pagar mais alimentos e tal, não, alimentos não tem nada a ver com a culpa. Você separou o binômio possibilidade e necessidade, né? Eu ser obrigado a manter o padrão da minha família, mesmo estando separado. Da mesma forma, a questão moral, vou ter as visitas, independente, regulação de visitas, vou me comportar como pai, mesmo estando separado, independente da apuração da culpa ou não. Seguindo ali. Mais uma pergunta da doutora Thelma Elita Costa. A esposa instalou um programa no computador que conseguiu gravar a senha de e-mail do marido. Em um e-mail, o marido escreveu para o seu amigo, advogado, que retirou todo o dinheiro da conta conjunta e transferiu para uma outra conta, só em seu nome. A mera alegação da esposa que sabia da senha do marido é suficiente para sanar a ilicitude da prova? Um pouquinho aqui, Patrícia, de novo. Colocou um programa no computador, conseguiu gravar a senha do e-mail do marido. Em um e-mail, o marido escreveu para o seu amigo... Advogado. Então, esse ela advogado pegou podia um tirar, e-mail né? entre o marido e o advogado, dizendo que não estava mais com dinheiro na conta conjunta, que ele tinha transferido para uma conta só no nome dele. Né? Aí ela quer saber se ela, utilizando esse e-mail como prova, né, contra o marido dela, se tem essa ilicitude na prova ou se é válido. Ela tinha a senha desse... Ela instalou um programa, né? Vamos descobrir qual parece que é esse programa. Ela tinha acesso comum a esse computador, né? Presume-se, né? Imagino que seja uma separação aí, né? Se ela tinha acesso comum, tanto ela quanto o marido. Se o acesso é comum, o que está lá dentro é comum. Portanto, a meu ver, essa prova obtida aí é lícita, a meu ver, né? Pergunta da doutora Renata Baena. Doutor Eduardo, no caso de suspeita de utilização da internet em lan house, em sites eróticos, conversas, etc., pode ser utilizado como meio de prova documentos que comprovem a utilização da máquina X por fulano e o conteúdo utilizado naquele tempo em que se utilizava o PC, podendo ser requerido ao juiz que a lan house emitisse um relatório? Esses casos da lan house também acontecem bastante. E eu tive aí um caso meio parecido aí, que na lan house lá, o cidadão também mantinha alguma, em vez de fazer infidelidade virtual em casa, fazia na lan house. Mas aí é difícil a prova, porque tantas pessoas utilizam aquele computador que fica difícil constatar isso. Bem difícil, o juiz até, naquele caso ali, semelhante, né? Claro, teve outras circunstâncias, cada caso é um caso, mas não quis mais se aprofundar em lan house em função do número de pessoas que frequentam. E sempre não. E às vezes até mesmo outra pessoa pode utilizar o meu cadastro na lan house, que nem a minha irmã utiliza o meu cartão, então, enfim, não tem muito... Em lan house, para apuração, é muito difícil.
concessão de... Tem mais uma pergunta, a doutora Maíra Marques. Ela gostaria de perguntar sobre o MSN que foi gravado pela esposa, se serve como prova. Serve. MSN, fez aquele outro... Orkut, tem várias coisas. Tranquilamente. A Orkut é um caso, que eu não vou citar nomes, mas um caso de relevância de criminal, né? Que no Orkut, o sujeito era acusado de ter matado a mulher, no Orkut da mãe da vítima, tinha mensagem de ódio a ele, né? Disseminando aí o ódio entre as pessoas, né? O Orkut, eu odeio fulano de tal, né? E porque ele matou minha mãe. E esse Orkut, por uma medida judicial, foi tirado do ar, né, digamos assim. Então, sem dúvida que o Orkut é prova, assim, é público até, tem acesso. Algum dos presentes mais tem alguma pergunta? Bom, não tenho mais nenhuma pergunta aqui dos nossos participantes, então podemos encerrar, doutor. Agradeço a presença de todos e até uma próxima. O prazer foi todo meu, espero revê-los aí numa próxima oportunidade. Muito obrigado ao pessoal do Rio Grande do Sul, meus colegas lá de Porto Alegre, lá, a Humberto, que está coordenando lá a sala da OAB lá em Porto Alegre, aos demais cidades do interior aí, que têm nos prestigiado aí com os cursos, com a sua assistência. Meu boa noite, meu muito obrigado a todos.